Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Canal Muita Bola Nessa Hora. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, feedback, colabora e fortalece. Dando início às análises top 5 do próximo sábado, dia 5 de maio. E começando logo pelo Campeonato Brasileiro, 9 horas da noite, direto do Itaquerão. O motivado Corinthians, que vem de vitória pela Copa do Brasil no meio de semana frente à equipe do América do Rio Grande do Norte, jogando fora de casa, 2-1 de virada, recebe o Fortaleza, que tropeçou também pela Copa do Brasil, enfrentando o Vasco da Gama no Castelão. 0-0 o jogo de ida. O Fortaleza não soube tirar proveito da situação de pressão do Vasco no presente momento, já que a equipe vinha de uma sonora goleada dentro de casa, 4-0 frente à equipe do Criciúma, e o Fortaleza era cotado como favorito, pelo menos para conquistar uma vitória, por menor que seja o placar, o simples que fosse, digamos assim, 1-0, 2-1, e de repente, no jogo da volta, teria a possibilidade de jogar pelo empate. Não foi o que aconteceu. O Vasco superou todas as adversidades, toda a pressão e conquistou um importante resultado, já que dentro de casa basta uma vitória simples para a equipe carioca seguir adiante na competição. Já o Corinthians, muito motivado, após a vitória por 3-0 no Itaquerão no último final de semana, a equipe emendou mais uma, repito, contra o América pela Copa do Brasil. Se existe uma equipe motivada amanhã nesse jogo, é a equipe do Corinthians. É bem verdade que ambas as equipes jogam no meio de semana pela Copa Sul-Americana fora de casa. A equipe do Fortaleza enfrenta o Nacional Potosí na Bolívia. Fortaleza está mais tranquila, líder do seu grupo, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. Já o Corinthians ocupa a terceira posição do seu grupo e vai enfrentar a equipe do Nacional do Paraguai, precisando vencer. Há quem diga que o Corinthians deve poupar boa parte do seu elenco, até porque tem como objetivo principal, no presente momento, conquistar essa classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana. Já o Fortaleza pode se dar o luxo de botar a sua equipe principal, já que está muito bem pontuado também pela Copa do Brasil. Mas eu acredito que, independente do time que vá a campo amanhã, quem está vivendo um momento muito mais positivo, no presente momento, quem está numa situação muito mais positiva é a equipe do Corinthians, e para mim é favorito. 2-0 o Corinthians amanhã, vou dar essa moral, ou um mar de 1,5 gols para aqueles mais otimistas. É um jogo que promete muito, repito, independente do elenco que vá a campo. O Fortaleza provavelmente deve usar a sua equipe principal, ou bem próximo disso. Já o Corinthians deve mesclar algumas peças, até porque pretende buscar essa classificação, pelo menos pontuar e ficar bem próximo dela no próximo jogo diante da equipe do Nacional do Paraguai. Mas independente de qualquer coisa, eu vou dar esse crédito para o Corinthians pelo ambiente, pelo momento, por essas 2 vitórias e por esse tropeço da equipe do Fortaleza. É um jogo que servirá de, digamos assim, divisor de águas no que diz respeito às pretensões de ambos. O Fortaleza no que diz respeito ao Brasileirão, na sequência, né? E também o jogo da volta contra o Vasco, e o Corinthians no que diz respeito a buscar essa classificação frente à equipe do Nacional do Paraguai. Não é bem uma classificação, mas pelo menos ficar na situação bem próximo disso e melhorar a sua pontuação na tabela de classificação Copa Sul-Americana. Corinthians favorito, 2-0 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Agora, saindo do campeonato brasileiro, vamos direto para o campeonato inglês. Faltam apenas 4 rodadas. O Manchester City aí está na luta incessante, né? Ponto a ponto com a equipe do Arsenal, que é o primeiro colocado. Lembrando, o City é o segundo com 79, o Arsenal tem 80. Um tropeço do Arsenal aí pode acontecer o que aconteceu recentemente, quando a equipe tinha tudo para ser campeã, e naquele empate de 2-2 fora de casa contra o West Ham, a partir dali, na minha visão, o Manchester City começou a colocar as mãos na taça. E não é isso que a torcida do Arsenal deseja para essa temporada, mas a torcida do City e a equipe em particular não tem nada a ver com isso, vai jogo a jogo até a última rodada. Enquanto a matemática disser que há possibilidade, o City não vai abrir mão dessa tão sonhada e desejada conquista. Manchester City e Wolverhampton que é meio de tabela, né? Dificilmente vai conquistar essa vaga da Liga Conferência Europa, até porque a equipe precisaria vencer todos os 4 últimos jogos e torcer por tropeços de principais concorrentes. Então eu vejo muito pouco provável
o Wolverhampton conseguir alguma coisa nesse sentido. Então, na minha visão, está simplesmente cumprindo tabela aí com uma aspiração remota aí a conquistar essa vaga. Já a equipe do Manchester City, repito, vai partir com tudo amanhã. É jogo para a gente buscar um 2-0 no primeiro tempo, para quem gosta de placar exato. E no segundo tempo eu vejo o City embalado, buscando essa vitória a qualquer custo. 4-0 a minha probabilidade de placar exato. Independente do placar, a vitória amanhã é o objetivo principal, até porque 1-0 é goleada. O que importa é pontuar e secar o rival Arsenal até a penúltima rodada e aí chegar na última, na liderança do campeonato e consequentemente, confirmar o título. Isso são só suposições, são análises. Acredito ainda nessa conquista de título do City, com todo respeito ao Arsenal. Defende uma invencibilidade de 31 jogos até aqui e nos últimos 25 jogos como mandante obteve 19 vitórias e 6 empates. Essa situação do City até o presente momento. Nos últimos 6 em especial, 4 vitórias e 2 empates, marcou 13 gols, uma média positiva de 2, sofreu apenas 3 números sólidos defensivamente. Já a equipe do Wolverhampton, repito, meio de tabela e com chances mínimas de buscar essa vaga aí, a Liga Conferência Europa. Tem apenas uma vitória nos últimos 8 jogos e 5 derrotas. Fora de casa não vence há 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates, marcou 3 gols, ataque pobre e sofreu 8, média negativa de 2 por partida. No confronto direto, nos últimos 11 jogos entre eles, a equipe do City venceu 8, perdeu 1 e empatou 2. É favorito amanhã, probabilidade de 4-0 ou mais de 2,5 gols no bilhete. Até mesmo essa vitória no primeiro tempo tem muito valor. Agora, partindo para a Championship da Inglaterra, jogos decisivos. Tem um jogo aqui, pessoal, que eu relutei em colocar e não colocar. É por sua conta e risco. Se quiser deixar de fora, beleza. Mas eu vi valor por um seguinte detalhe. A equipe do Leicester foi campeão antecipado. No momento tem 97 pontos. Vai receber a equipe do Blackburn, que não tem mais o risco de ameaça de rebaixamento. Está aí simplesmente para terminar a temporada aí no que diz respeito à Championship de uma maneira honrosa. Já a equipe do Leicester está invicta 3 jogos, ou seja, há quem diga que vai de ressaca, né, pós confirmação do título. Porém, eu acredito que a equipe busca números e bater recordes, números expressivos, e nada melhor do que encerrar essa temporada no que diz respeito ao campeonato, diante da sua torcida, com a vitória e com um bom futebol, e cravando 100 pontos na tabela de classificação, o que, em termos de plasticidade, em termos de vaidade, em termos de busca por recordes, é muito interessante, é muito legal terminar esse campeonato com 100 pontos cravados, e é isso que eu acredito que o Leicester tem como objetivo, além de presentear a sua torcida que apoiou durante todo o campeonato aí, com a vitória e um grande jogo. A equipe está invicta a 3 jogos, com 3 vitórias, com direito a 10 gols marcados e 1 sofridos, e um desses jogos foi uma goleada de 5-0 para cima do Southampton. O Leicester tem apenas 2 derrotas e 12 vitórias nos últimos 15 jogos. A equipe tem números bastante expressivos, tanto que foi campeão antecipado. Nos últimos 6, 4 vitórias e 2 derrotas, marcou 16 gols, uma média positiva de 2,5, sofreu 6, média negativa de 1. Já dentro de casa, confronto direto, nos últimos 6 jogos, 4 vitórias, 1 derrota e 1 empate, levou a melhor supremacia da equipe do Leicester frente ao Blackburn. Blackburn, que, repito, não corre mais risco de rebaixamento, e isso foi conquistado após um empate de 0-0 contra o Coventry no último final de semana, ponto importantíssimo. E o Blackburn tem apenas 2 vitórias nos últimos 16 jogos e 9 empates nos últimos 16. Em contrapartida, nos últimos 14 jogos como visitante, a equipe obteve apenas 2 vitórias e 8 derrotas. Situação complicada, mas não tem mais risco nenhum de rebaixamento. Para o Blackburn, tanto fez como tanto faz. O que a equipe quer, como eu falei agora há pouco, é terminar honrosamente aí a temporada, mas eu acredito que o Leicester vai partir para cima, vai partir com tudo para presentear a sua torcida e fechar com chave de ouro, com 100 pontos aí na tabela de classificação. O risco é porque para o Leicester tanto faz perder como ganhar, pelo menos no que diz respeito à sua principal pretensão, que era a vaga e a elite do futebol inglês do próximo ano, mas eu acredito que por esses detalhes que eu acabei de falar, ele não vai tratar esse jogo simplesmente como festivo e praticamente facilitar para que a equipe do Blackburn o surpreenda e impeça essa vitória. Acredito que ele vai para cima e vence bem, probabilidade de 2,5,
vou botar um 4-0 também para a equipe do Leicester. Agora, partindo para o jogo do Leeds que está disputando aí essa segunda vaga, né? Acesso direto aí os dois primeiros, melhor dizendo. O Leicester já garantiu a sua e o título, e agora a segunda vaga está entre Leeds e a equipe do Ipswich. O Leeds tem 90 pontos no momento. A equipe do Ipswich é o segundo colocado com 93. A equipe precisaria vencer amanhã e torcer para um tropeço aí do Ipswich. Se não falar a memória, a equipe do Leeds, ela tem mais vitórias, se não falar a memória, ela tem mais vitórias do que a equipe do Ipswich. Então é de extrema importância que ela busque essa vitória amanhã e seque aí a equipe do Ipswich. A equipe do Leeds tem, apesar das oscilações dos últimos 6 jogos, melhor dizendo, a equipe é um ótimo mandante com apenas uma derrota nos últimos 23 jogos, 17 vitórias e 5 empates. Nos últimos 6 jogos em casa, foram 4 vitórias e 1 empate e uma derrota, marcou 9 gols, média de 1,5, sofreu 3, número sólido defensivamente. Já a equipe do Southampton vem de 3 derrotas e apenas uma vitória nos últimos 6 jogos como visitante. 4 derrotas e 1 empate. Se mostrou ser um visitante ultimamente não tão, digamos assim, eficiente. Marcou 7 gols, média positiva aí de 1 gol, né? E sofreu 16, média negativa de 2. O que esperar amanhã? Vitória do Leeds, pela importância, né? Pela necessidade aí desse resultado, já que o Southampton está aí classificado aí para repescagem, e perder ou ganhar ou empatar não vai mudar nada aí nas pretensões do Southampton em termos de colocação. Já para o Leeds é muito importante essa vitória, porque a equipe ainda tem esperança de conquistar essa vaga direto aí à elite do futebol inglês. 3-1 para o Leeds, ou mais de 1,5 gols aí, eu acredito nesse resultado amanhã. Agora, partindo para o jogo já foi Leeds, já foi Manchester City, já foi Leicester e já foi Corinthians. Falta só um jogo para a gente fechar o top 5. É o jogo do Ipswich, isso mesmo, o Ipswich, que é o segundo colocado com 93. A equipe empatando amanhã, ela já garante aí essa vaga, ela joga pelo empate, né? Ela vai a 94 e mesmo que o Leeds vença, só chegaria a 93. Ipswich recebe o já rebaixado Huddersfield, não sei se a pronúncia é essa, e a equipe também está cheia de desfalques, né? Isso é um agravante ainda. A equipe do Ipswich tem apenas uma vitória e 3 empates nos últimos 4 jogos. O Ipswich sabe que não pode sequer tropeçar amanhã, vacilar, porque aí a situação vai ficar complicada em caso de derrota. Ele não pode sequer cogitar sair de campo amanhã derrotado. O empate já o garante aí, né? Porque ele vai a 94. Lembrando, a equipe do Leeds tem 90 e o Ipswich, a equipe tem como motivação um excelente retrospecto aí dentro de casa, é um ótimo mandante, tem apenas uma derrota nos últimos 16 jogos e 9 vitórias. Nos últimos 6 em especial foram 4 vitórias e 2 empates, marcou 16 gols e sofreu 6. Já a equipe do Udder não vence há 4 jogos. Para piorar a situação, tem apenas uma vitória nos últimos 14 fora de casa e nos últimos 5 jogos como visitante marcou 3 gols e sofreu 7. Um ataque ruim e uma defesa tanto quanto vulnerável. Confronto direto, fora de casa, 7 jogos, 1 vitória, 3 derrotas, 3 empates. Esses jogos aconteceram entre 99 e 2016. Já se passaram um bom tempo e eu não vou usar como parâmetro aqui esses jogos aí, até porque o tempo foi um tanto quanto distante e a realidade é totalmente diferente aí no que, digamos, aconteceu aí nesse meio tempo aí desses anos aí que se separam. Acredito na vitória do Ipswich também, 4-0, estou otimista amanhã, acredito que o campeonato inglês, Championship, vai sair muitos gols, né? 4-0, o Ipswich, que está com 93 pontos, joga pelo empate, mas independente de qualquer coisa, eu acredito que ele não vai cochilar amanhã diante de um adversário já rebaixado e sem muito potencial aí para competir. Acredito nessa vitória aí. Leicester, top 5 por sua conta e risco, para os mais corajosos. Leicester, Leeds, Corinthians, Manchester City e Ipswich.
Para quem gosta de tripla exata, placares exatos, vou mandar logo a quíntupla exata, né? Ipswich 4-0, Manchester City 4-0, Leicester 4-0, Leeds 3-1 e Corinthians 2-0. Tripla exata, eu colocaria Manchester City 4-0, Leicester 4-0 e Ipswich 4-0. E a dupla exata eu iria de Leeds 3-1 e Corinthians 2-0. Top 5, os dois últimos aí que eu vou deixar de fora, entre aspas, no que diz respeito à separação aí da tripla do dia, eu vou reaproveitar aí numa tripla promissora e jogo na grade aí no final do vídeo. Você terá outras opções, outras probabilidades, bilhetes prontos, probabilidade de placar exato, o top 5 e alguns conteúdos, pessoal, eu acabei apagando sem querer, deletei do smartphone para poder liberar espaço, mas eu coloquei desde ontem, se não for na memória, lá no meu TikTok. É só dar uma verificada lá que talvez parte desse conteúdo você não veja aí no final do vídeo, e aí vai ter que ir até a página do TikTok para poder filtrar o conteúdo que eu coloquei lá. Beleza, pessoal? Desculpa, aconteceu, foi um acidente, eu acabei deletando, mas eu vou colocar outras probabilidades aqui no final do vídeo, mas não deixe de verificar também o conteúdo lá no TikTok. Uma boa noite a todos, até a próxima, uma boa sorte. A tripla do dia ficou assim. Eu vou de Leicester, vou dar essa moral. Acredito que ele não vai querer encerrar essa temporada sem somar esses 100 pontos e mais uma vitória diante da sua torcida. Leicester para vencer, né? Ou mar de 2,5 gols. A equipe do Manchester City para vencer, ou mar de 2,5 gols ou vitória no primeiro tempo. 4-0, 4-0, placares exatos, né? E vou também na vitória do Ipswich para vencer o primeiro tempo, o mar de 2,5 gols no bilhete, e probabilidade de 4-0 no placar. Beleza? Essa é a tripla do dia. Manchester City, Leicester e Ipswich. Aí também tem o Leeds junto com o Corinthians, formatando uma dupla, e eu vou colocar uma outra equipe aí que não está aqui na pauta, né? Está em off, e formato a tripla promissora. Boa noite a todos e até a próxima.